Fala, exploradores, bem-vindos ao canal. Hoje eu tenho uma história de arrepiar para vocês. Já ouviu falar em lugares que parecem ter uma energia estranha, como se fossem amaldiçoados? Eu sempre achei que isso era conversa fiada, até que vivi uma experiência bizarra que mudou completamente minha visão das coisas. Hoje vou contar sobre uma noite no McDonald's que me deixou de cabelo em pé. Apaga as luzes, aumenta o volume e vem comigo nessa história de terror real. Meu nome é Sérgio e eu trabalho no McDonald's há tanto tempo que às vezes sinto que posso até fritar batatas no automático, com os olhos fechados. Eu moro em uma cidadezinha no interior, o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e as fofocas se espalham mais rápido que ketchup em hambúrguer. Trabalhar no McDonald's era uma das poucas opções normais de emprego por aqui. Não que eu sonhasse em passar minha vida virando hambúrgueres, mas sabe como é, as contas não pagam sozinhas. Então lá estava eu em mais uma noite típica, ou pelo menos eu achava que seria. O turno da noite geralmente é bem tranquilo. Meu gerente, o seu Clovis, um cara com um bigode que mais parecia uma lagarta gigante, sempre me coloca no drive-thru. Ele diz que confia em mim para lidar com os clientes noturnos, que na maioria das vezes são caminhoneiros procurando um lanche rápido ou jovens bêbados saindo da balada. E sinceramente eu prefiro ficar no drive-thru. É mais sossegado e na maior parte do tempo posso mexer no celular enquanto espero alguém aparecer. Naquela noite tudo parecia seguir a rotina. Eram umas 11 horas da noite e eu estava escorado na janela do drive-thru, rolando a tela do celular, checando as redes sociais e rindo das piadas que meus amigos postavam. O McDonald's onde eu trabalho fica bem na saída da cidade, cercado por um matagal e algumas fábricas desativadas. O lugar é tão isolado que depois de certo horário, parece que estamos no meio do nada. Isso dá um clima meio sinistro ao lugar, especialmente quando o vento começa a uivar e as árvores fazem aqueles ruídos estranhos. Mas eu já estava acostumado com isso. De vez em quando eu dava uma olhada na câmera do drive-thru para ver se tinha algum cliente chegando, mas estava tudo deserto. O seu Clovis estava no escritório, provavelmente cochilando, e o resto da equipe já tinha ido embora. Eu estava sozinho, mas tranquilo. É engraçado como a rotina pode nos deixar confiantes, até nas situações mais esquisitas. Então, do nada, a campainha do interfone tocou. Quase deixei o celular cair de susto. Normalmente, eu conseguiria ouvir um carro chegando antes do interfone tocar, mas dessa vez foi diferente. Foi um som agudo e repentino que quebrou o silêncio da noite. Respirei fundo, coloquei meu melhor sorriso profissional, mesmo que o cliente não pudesse ver, e apertei o botão para atender. Boa noite, bem-vindo ao McDonald's. Qual vai ser o pedido? Do outro lado, ouvi uma voz grave e cansada. Boa noite, rapaz. Quero um Big Mac, uma Coca grande e uma batata frita. Acabei de sair de um acidente terrível e estou precisando de algo para comer. Claro, pode deixar, respondi, tentando manter o tom profissional. Mas confesso que fiquei um pouco curioso. Acidente? Que tipo de acidente? Já vai estar pronto em um instante. Preparei o pedido rapidamente, um Big Mac quentinho, uma Coca gelada e uma batata frita crocante. Quando abri a janela para entregar, vi que era um policial. Ele parecia exausto, com o rosto sujo de poeira e olheiras profundas. Ele me deu um sorriso cansado, pegou o lanche e agradeceu. Obrigado, garoto. Tenha uma boa noite, disse ele antes de dirigir lentamente para fora. Depois disso, o silêncio voltou a reinar. Eu olhei para o relógio, faltavam só alguns minutos para o meu turno acabar. Comecei a relaxar novamente, encostando no parapeito da janela e voltando a mexer no celular. Estava tudo quieto demais e o vento lá fora parecia ter aumentado. As árvores faziam um som esquisito, como se estivessem sussurrando. Mas eu estava tranquilo. Afinal, o que poderia dar errado em uma noite tão calma? Pelo menos era o que eu pensava. Eram 11 horas da noite, logo meu turno terminaria. Estava encostado no parapeito da janela, brincando no celular. Nossa filial fica em um lugar bem isolado fora da cidade, então não temos muita gente passando por aqui nesse horário. De repente, a campainha do interfone tocou, significando que alguém estava lá fora querendo fazer um pedido. Recebi o pedido de um policial cansado e faminto que acabara de voltar de um acidente horrível. A agência voltou a ficar vazia e silenciosa,
até que o interfone tocou novamente, mas desta vez a voz do outro lado era estranha e distante. Uma família fez um pedido e eu comecei a prepará-lo. Eu ainda estava meio atordoado com o pedido do policial. Algo na maneira como ele falou sobre o acidente me deixou com uma sensação estranha. Mas sacudi essa sensação e continuei com minha rotina. Afinal, faltavam poucos minutos para eu terminar o turno e voltar para casa. Tudo o que eu queria era chegar, tirar o uniforme e deitar na cama. A noite estava fria e silenciosa, como um daqueles filmes de terror onde o protagonista não sabe que está prestes a encontrar o maior pesadelo da sua vida. O silêncio era interrompido apenas pelo som do vento e o ocasional farfalhar das árvores. Eu estava tão absorvido no meu celular que quase pulei de susto quando a campainha do interfone tocou novamente. Levantei a cabeça rapidamente e apertei o botão para atender. "Bem-vindo ao McDonald's, em que posso ajudar?" Perguntei, tentando não soar tão assustado quanto estava. Houve uma breve pausa e então uma voz feminina respondeu, soando distante e um pouco fora de sintonia. "Boa noite, somos 4. Gostaríamos de 2 Big Macs, 2 Happy Meals, uma Coca grande e uma batata grande, por favor." Havia algo na voz dela que me deu um arrepio na espinha. Parecia quase fora do lugar, como se não pertencesse ao momento presente. Mas eu ignorei a sensação e comecei a preparar o pedido. "Claro, já vai sair, só um minutinho", respondi, tentando manter a voz firme. Enquanto preparava o pedido, percebi que o interfone estava aberto. Eu podia ouvir um murmúrio baixo, como se alguém estivesse conversando no carro. Não conseguia entender o que diziam, mas a sensação de desconforto aumentava. Olhei para a câmera do drive-thru e vi um Honda Civic velho e cheio de marcas parado na janela. A pintura estava descascada em alguns pontos e parecia um carro que tinha visto dias melhores. Quando finalmente terminei o pedido, fui até a janela para entregar. O pai estava sorridente, mas o sorriso dele parecia forçado. As crianças no banco de trás estavam estranhamente quietas, só olhando para a frente sem expressão. Algo no ar estava errado, como se a própria atmosfera estivesse carregada. "Aqui está o pedido de vocês", disse, entregando as sacolas de comida. O pai pegou a comida, ainda sorrindo de maneira esquisita. "Muito obrigado", disse ele, mas antes que eu pudesse responder, uma das crianças no banco de trás gritou: "Comida, comida, estamos com fome." A voz da criança era aguda e desesperada, quase como um animal faminto. Senti um frio na espinha. O cheiro de algo queimado encheu o ar de repente e olhei para a cozinha, esperando ver alguma coisa pegando fogo. Mas estava tudo normal. "Desculpe, eu volto já", disse apressado, correndo para a cozinha. Verifiquei todos os equipamentos, mas não havia nada queimando. Tudo estava desligado ou em funcionamento normal. O cheiro de queimado parecia vir de fora, mas quando voltei para a janela, o carro havia desaparecido. Eles foram embora sem nem dizer adeus, o que era estranho considerando que tinham acabado de receber a comida. Fiquei ali parado por um momento olhando para o vazio, sentindo uma estranha inquietação. Algo não estava certo. Voltei para a minha posição no drive-thru, tentando sacudir a sensação ruim. Ainda havia um resíduo do cheiro de queimado no ar e eu não conseguia entender de onde vinha. Olhei para a janela e percebi que tinham deixado o pedido para trás. As sacolas de comida estavam ali, intactas. "Mas que diabos", murmurei para mim mesmo. Peguei as sacolas e levei de volta para dentro. Coloquei-as na bancada e olhei para o relógio. Faltavam poucos minutos para o meu turno acabar. Suspirei de alívio, ansioso para sair dali e esquecer o que havia acontecido. Mas aquela sensação estranha não ia embora. Enquanto esperava os últimos minutos passarem, o silêncio da noite parecia cada vez mais pesado. O vento lá fora aumentou, fazendo as árvores se agitarem violentamente. O clima era de puro suspense, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Eu olhava para o relógio a cada segundo, esperando o momento de sair dali. Finalmente, quando o relógio marcou meia-noite, peguei minhas coisas e desliguei as luzes do drive-thru. Tranquei a janela e saí apressado. A noite estava fria e eu sentia um arrepio constante na pele. Ao sair pela porta dos fundos, olhei para o estacionamento deserto e senti que algo estava me observando.
mas sacudi essa sensação e fui para casa, tentando esquecer o que havia acontecido. Afinal, era só mais uma noite no McDonald's, ou não era? No dia seguinte, voltei para o turno da noite, ainda com aquela sensação estranha na cabeça. O cheiro de queimado, a família desaparecida, tudo parecia um pesadelo maluco. Mas vida que segue, né? O trabalho no McDonald's não espera. Coloquei meu uniforme um tanto amarrotado e fui direto para o drive-thru, minha zona de conforto. Eram cerca de 11 horas da noite, o horário em que as coisas geralmente começavam a ficar realmente quietas. Estava novamente encostado no parapeito da janela, mexendo no celular e tentando afastar a memória da noite anterior. De repente, o interfone tocou de novo. Dessa vez eu estava preparado, ou pelo menos achei que estava. "Bem-vindo ao McDonald's, o que vai ser hoje?" Perguntei, tentando soar animado. Houve um silêncio estranho antes de uma voz feminina responder. "Somos 4. Gostaríamos de 2 Big Macs, 2 Happy Meals, uma Coca grande e uma batata grande, por favor." A voz dela tinha aquele mesmo tom distante e fora de sintonia da noite anterior. Era quase como se estivesse sendo transmitida de um lugar muito, muito longe. Mas pensei comigo mesmo que poderia ser apenas uma má conexão ou algo assim. "Claro, já vou preparar, só um minuto", disse, enquanto começava a preparar o pedido. Enquanto eu estava ocupado fazendo os lanches, continuei ouvindo um murmúrio baixo pelo interfone. Era como se alguém estivesse sussurrando, mas não dava para entender as palavras. Tentei ignorar, mas não consegui evitar que a sensação de desconforto voltasse. Olhei para a câmera do drive-thru e vi o mesmo Honda Civic velho parado lá fora. A pintura descascada e os faróis opacos pareciam ainda mais sinistros à luz fraca do estacionamento. Quando terminei de preparar o pedido, fui até a janela para entregar. O pai estava lá, com aquele mesmo sorriso forçado. As crianças no banco de trás estavam olhando fixamente para a frente, sem expressão. O cheiro de queimado voltou, mais forte dessa vez. "Aqui está o pedido de vocês", disse, tentando não parecer assustado enquanto entregava as sacolas. O pai pegou a comida com a mesma expressão estranha no rosto. "Muito obrigado", disse ele, mas antes que eu pudesse responder, a mesma criança do banco de trás gritou novamente: "Comida, comida, estamos com fome." A voz era ainda mais desesperada e aguda, quase como um grito de socorro. Eu estava começando a suar frio. O cheiro de queimado estava ficando insuportável. "Desculpe, eu volto já", disse rapidamente, correndo para a cozinha. Verifiquei todos os equipamentos novamente. Tudo estava normal, sem sinal de fogo ou fumaça. O cheiro de queimado parecia estar vindo de fora, mas quando voltei para a janela, o carro tinha desaparecido outra vez, deixando o pedido para trás mais uma vez. "Mas que diabos?", murmurei para mim mesmo, pegando as sacolas de comida e levando-as de volta para dentro. Coloquei-as na bancada e olhei para o relógio. Ainda faltavam alguns minutos para o meu turno acabar. Sentei-me por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Não conseguia tirar da cabeça aquela família estranha e o cheiro de queimado. Algo estava definitivamente errado, mas eu não sabia o quê. O vento lá fora estava cada vez mais forte, uivando e fazendo as árvores se agitarem violentamente. O silêncio que se seguia entre as rajadas de vento era quase ensurdecedor. Eu olhava para a janela do drive-thru, esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. Então, do nada, a campainha do interfone tocou novamente. Meu coração quase saltou do peito. Apertei o botão para atender, tentando não deixar a voz tremer. "Bem-vindo ao McDonald's, em que posso ajudar?", perguntei. Houve uma pausa e então a mesma voz feminina respondeu: "Somos 4. Gostaríamos de 2 Big Macs, 2 Happy Meals, uma Coca grande e uma batata grande, por favor." Era o mesmo pedido, a mesma voz exatamente como antes. Mas dessa vez havia algo mais. Um som de estática no fundo, quase como se a conexão estivesse piorando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Claro, já vai sair", respondi automaticamente. Preparei o pedido novamente, mas desta vez minhas mãos estavam tremendo. Enquanto colocava os lanches nas sacolas, continuei ouvindo aquele murmúrio estranho pelo interfone. Algo estava definitivamente errado.
Olhei para a câmera do drive-thru e mais uma vez vi o Honda Civic velho parado lá fora. Mas desta vez havia algo diferente. As luzes do carro estavam apagadas e ele parecia ainda mais velho e desgastado. Quando finalmente fui até a janela para entregar o pedido, a família estava lá, como antes. O pai com o mesmo sorriso forçado, as crianças olhando fixamente para a frente. O cheiro de queimado era insuportável agora, como se algo estivesse pegando fogo bem ao lado. "Aqui está o pedido de vocês", disse, entregando as sacolas com mãos trêmulas. O pai pegou a comida, ainda com aquele sorriso estranho. "Muito obrigado", disse ele, e antes que eu pudesse responder, a mesma criança gritou novamente. "Comida, comida, estamos com fome." Eu não sabia o que fazer. Corri para a cozinha, mas desta vez não havia nada para verificar. Voltei para a janela e, como antes, o carro havia desaparecido, deixando o pedido para trás. Peguei as sacolas, levei de volta para dentro e sentei, tentando entender o que estava acontecendo. Algo muito estranho estava acontecendo e eu estava no meio disso tudo. O relógio marcava meia-noite. Finalmente, meu turno acabou. Desliguei as luzes, tranquei a janela e saí o mais rápido que pude, com a sensação de que estava sendo observado. Na noite seguinte, voltei ao trabalho com uma sensação de ansiedade crescente. O incidente com a família no Honda Civic não saía da minha cabeça. Eu já tinha contado a história para alguns amigos e, claro, eles riram e disseram que eu estava ficando paranoico. Mas eu sabia que tinha algo errado. Mesmo assim, lá estava eu, pronto para mais um turno no drive-thru. Era mais ou menos o mesmo horário, perto das 11 horas da noite, quando a campainha do interfone tocou novamente. Meu coração pulou uma batida. Tentei não demonstrar nervosismo enquanto atendia. "Bem-vindo ao McDonald's, o que vai ser hoje?" Perguntei, tentando manter a voz firme. A mesma voz feminina respondeu. "Somos 4. Gostaríamos de 2 Big Macs, 2 Happy Meals, uma Coca grande e uma batata grande, por favor." Era o mesmo pedido pela terceira noite consecutiva. Minhas mãos começaram a suar enquanto preparava o pedido. O murmúrio baixo e estático no interfone estava lá de novo, e dessa vez parecia mais alto. Olhei para a câmera do drive-thru e vi o Honda Civic velho parado na janela, mais desgastado do que nunca. Parecia quase uma relíquia de um ferro velho. Quando fui entregar o pedido, o pai estava lá, com aquele sorriso macabro. As crianças no banco de trás pareciam ainda mais apáticas, quase como se fossem bonecos de cera. O cheiro de queimado estava insuportável. "Aqui está o pedido de vocês", disse, tentando não parecer apavorado. O pai pegou a comida e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele olhou diretamente para mim. "Obrigado, rapaz. Estamos com muita fome." Sua voz soava estranhamente ecoante, como se estivesse vindo de um lugar distante. As crianças começaram a gritar de novo. "Comida, comida, estamos com fome." Aquele grito fez meu sangue gelar. O cheiro de queimado estava tão forte que comecei a tossir. Corri para a cozinha, esperando encontrar alguma explicação lógica, mas não havia nada fora do normal. Quando voltei para a janela, o carro havia desaparecido novamente e o pedido estava lá, intocado. "Isso não é normal", murmurei para mim mesmo, pegando as sacolas de comida e levando-as de volta para dentro. Eu estava começando a entrar em pânico. Algo muito estranho estava acontecendo e eu não sabia como lidar com isso. Decidi falar com o seu Clovis, o gerente. Encontrei-o no escritório, cochilando na cadeira, como sempre. "Seu Clovis, preciso falar com o senhor", disse, entrando no escritório sem bater. Ele acordou com um sobressalto, ajeitando o bigode. "O que foi, Sérgio? Algum problema no drive-thru?" "Sim, um problema muito estranho", respondi, tentando explicar os eventos das últimas noites. Ele me olhou com ceticismo, mas viu que eu estava visivelmente abalado. "Tá bom, vamos dar uma olhada", disse ele, levantando-se e me seguindo até o drive-thru. Quando chegamos lá, o cheiro de queimado ainda estava no ar, mas não havia sinal do carro ou da família. Mostrei-lhe as sacolas de comida que tinham sido deixadas para trás. "Isso é muito estranho", disse ele, coçando o bigode. "Mas pode ser só uma pegadinha de algum moleque." Eu queria acreditar nisso, mas algo no fundo da minha mente dizia que era muito mais do que uma pegadinha. Decidimos verificar as câmeras de segurança. Voltamos para o escritório e assistimos às gravações.
Lá estava o Honda Civic aparecendo do nada e desaparecendo logo depois como um fantasma. Mas que diabos? Murmurou seu Clovis, claramente perturbado. Isso não faz sentido. Passamos horas assistindo às gravações repetidamente, mas não conseguimos encontrar uma explicação lógica. Finalmente seu Clovis suspirou e se recostou na cadeira. Olha, Sérgio, vamos fazer o seguinte. Vou avisar a matriz e pedir para que reforcem a segurança. Talvez seja só um problema no sistema de câmeras. Vai para casa e tenta descansar, tá? Assenti, mas sabia que não conseguiria descansar com facilidade. Saí do escritório e voltei para a área do drive-thru. O cheiro de queimado ainda estava lá, impregnando o ar. Desliguei as luzes, tranquei a janela e saí apressado, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Enquanto caminhava pelo estacionamento deserto, olhei para trás e vi, por um breve momento, o Honda Civic parado à distância. Pisquei e ele desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Cheguei em casa com a mente a mil. Deitei na cama, mas não conseguia parar de pensar na família do Honda Civic. Quem eram eles? Por que estavam aparecendo todas as noites? E o mais importante, o que eles queriam? Fechei os olhos, tentando dormir, mas tudo o que consegui foi relembrar os gritos desesperados das crianças. Comida, comida, estamos com fome. Essa frase ecoava na minha mente, me mantendo acordado até as primeiras horas da manhã. Finalmente, exausto, caí em um sono inquieto, cheio de pesadelos com o Honda Civic e aquela família estranha. No dia seguinte, acordei com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer, e eu não poderia estar mais certo. Na manhã seguinte, cheguei ao turno da manhã e vi todos os funcionários e meu gerente reunidos em torno da pequena tela da TV, assistindo ao noticiário sobre um trágico acidente de carro que tirou a vida de uma família inteira. Quando vi o vídeo do acidente, reconheci o Honda Civic dos Santos. Eles morreram queimados em um acidente perto da nossa filial na noite anterior, exatamente quando fizeram o pedido. Ainda em choque, ouvi o interfone tocar novamente. Com a mão tremendo, abri o microfone e ouvi a voz do pai pedindo comida, dizendo que estavam com muita fome. A manhã começou como qualquer outra, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Enquanto vestia meu uniforme, não conseguia tirar da cabeça os eventos das noites anteriores. Entrei no restaurante e fui direto para a cozinha, onde encontrei o seu Clovis e alguns funcionários agrupados em torno da TV. Sérgio, vem cá, dá uma olhada nisso, chamou o seu Clovis com a voz grave. Caminhei até eles e olhei para a tela. Estavam passando uma reportagem sobre um acidente de carro horrível. As imagens mostravam um Honda Civic velho, totalmente destruído e carbonizado. Meu coração parou por um momento quando reconheci o carro. Esse é... Comecei a dizer, mas minha voz falhou. É a mesma família que você viu, não é? Perguntou seu Clovis, os olhos arregalados. Assenti sem conseguir desviar o olhar da tela. O repórter continuava descrevendo o acidente. A tragédia aconteceu por volta das 11 horas da noite na estrada que leva à filial do McDonald's na saída da cidade. Acredita-se que a família Santos perdeu o controle do carro que se incendiou após colidir com um poste. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A família Santos. Era a mesma família que apareceu no drive-thru todas aquelas noites. E agora estavam mortos, carbonizados em um acidente terrível. Mas como isso é possível? Murmurei, sentindo o estômago revirar. O silêncio caiu sobre a sala. Ninguém tinha uma resposta. Voltei para o drive-thru, tentando processar o que estava acontecendo. O cheiro de queimado parecia mais forte do que nunca. Peguei meu celular e verifiquei as mensagens, tentando me distrair, mas não conseguia afastar a sensação de medo crescente. De repente, o interfone tocou. Meu coração disparou. Era impossível. Tremendo, apertei o botão para atender. Bem-vindo ao McDonald's. Em que posso ajudar? Minha voz soou mais fraca do que eu gostaria. Houve uma pausa e então a mesma voz masculina respondeu. Somos 4. Gostaríamos de 2 Big Macs, 2 Happy Meals, uma Coca grande e uma batata grande, por favor. Era a voz do pai. A mesma voz que eu ouvi nas noites anteriores. O mesmo pedido. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não sabia o que fazer.
Olhei para a câmera do drive-thru e vi o Honda Civic parado na janela, como antes. As luzes estavam apagadas e o carro parecia ainda mais deteriorado. Com as mãos trêmulas, preparei o pedido. As vozes das crianças gritavam ao fundo, pedindo comida. O cheiro de queimado estava insuportável agora, e meu estômago estava embrulhado. Quando fui até a janela para entregar, o pai estava lá, sorrindo daquele jeito sinistro. "Aqui está o pedido de vocês", disse, tentando não vomitar. O pai pegou a comida e olhou diretamente para mim. "Muito obrigado, rapaz, estamos com muita fome." Ele deu um sorriso macabro e em seguida o carro desapareceu como um fantasma. As sacolas de comida estavam novamente intocadas na bancada. "Isso não é possível", murmurei, sentindo as pernas tremerem. Olhei em volta, esperando que alguém estivesse lá para confirmar o que eu estava vendo, mas estava sozinho. Corri para o escritório do seu Clovis, o coração batendo forte no peito. "Seu Clovis, eles voltaram!" Gritei, entrando no escritório. Ele estava ao telefone, mas desligou rapidamente ao ver minha expressão. "O que foi agora, Sérgio?" "A família Santos, eles apareceram de novo no drive-thru." Seu Clovis franziu a testa, claramente cético, mas se levantou e me seguiu até o drive-thru. Quando chegamos lá, o cheiro de queimado era forte demais para ser ignorado. "Meu Deus", ele murmurou, finalmente percebendo a gravidade da situação. "Isso não pode estar acontecendo." O interfone tocou novamente. Seu Clovis olhou para mim assustado. Eu sabia que ele estava com medo tanto quanto eu. Apertei o botão para atender, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. "Bem-vindo ao McDonald's, em que posso ajudar?" Minha voz era apenas um sussurro. "Somos 4. Gostaríamos de 2 Big Macs, 2 Happy Meals, uma Coca grande e uma batata grande, por favor." A voz masculina soava distante, como um eco do além. Seu Clovis olhou para mim incrédulo. Eu podia ver o pavor em seus olhos. Corri para a janela, mas desta vez o carro não estava lá. O cheiro de queimado estava mais forte do que nunca. Isso é impossível", ele murmurou, agarrando o balcão para se equilibrar. De repente, todas as luzes do restaurante piscaram e se apagaram. Fiquei parado no escuro, ouvindo apenas minha própria respiração ofegante. O silêncio era esmagador. E então, ouvi o som mais aterrorizante de todos, passos lentos e arrastados vindo em minha direção. Meu coração disparou e senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei para seu Clovis, mas ele já estava correndo para a porta de saída. "Corre, Sérgio, corre!" Segui seus passos, mas algo me fez parar. Olhei para trás e vi, por um breve momento, a silhueta da família Santos parada na porta do drive-thru, olhando para mim com olhos vazios e rostos desfigurados pelo fogo. Gritei e corri o mais rápido que pude, saindo do restaurante e entrando no estacionamento deserto. O cheiro de queimado estava impregnado em minhas roupas, e eu sentia que nunca mais conseguiria respirar normalmente. Cheguei até meu carro e arranquei dali dirigindo sem destino, apenas tentando fugir daquele pesadelo. Nunca mais voltei ao McDonald's. Deixei o emprego e me mudei para longe daquela cidade. Mas até hoje, às vezes acordo no meio da noite com o som das vozes deles ecoando em minha mente. "Comida, comida, estamos com fome." E eu sei que onde quer que estejam, eles ainda estão lá esperando por seu pedido. Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no meu lugar. E claro, se tiver uma história de arrepiar, me envie. Até a próxima e lembre-se, cuidado com o drive-thru à noite. Nunca se sabe quem pode estar do outro lado.